Estamos juntos aqui para, em primeiro lugar, honrar ao Senhor. Em segundo lugar, aprender com Ele, bendizer o seu nome. E eu me sinto honrado em estar aqui com vocês. Ontem, Gesso e Miriam estiveram lá em Jundiaí. Nós estamos começando um projeto ali na cidade. Jundiaí, por ser uma cidade também muito industrializada, nós temos muita gente de fora, ali na cidade, de fora do país. Então nós começamos ali um projeto de um culto de inglês, totalmente em inglês, para receber pessoas que estão trabalhando na cidade e precisam de um ambiente desse, e também preparando a congregação para evangelizar na língua inglesa e também para ser enviado para fora do país. E eles estiveram lá com a gente, foi muito bom. Vi o Gesso pregando inglês, como nos velhos tempos lá na Europa, né, Gesso? Foi muito gostoso, muito bom mesmo. E os meninos que não foram ontem, já estão convocados para as próximas reuniões. Estamos fazendo esse projeto, estamos aí, está convocado, não é questão de convidado, não é convocado mesmo. Bem, amados, eu estava orando a Deus por esse tempo, querendo ouvir Deus sobre o que falar nesta manhã. E Deus tem me dado uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. E essa palavra, ela parte de um texto que está em Hebreus, na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, a carta de Tiago e as cartas de Pedro, elas são cartas muito especiais, porque são cartas escritas para uma igreja que foi dispersa, uma igreja que se espalhou para todos os lugares. A igreja, como uma nação que ela tem a sua cultura, ela tem a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. E a igreja, segundo o que a palavra fala, ela é uma nação. Não é como uma nação, ela é uma nação. Aliás, ela é chamada de a nação. E por ser nação, ela tem cultura própria, ela tem linguagem própria, ela tem um idioma próprio, ela tem leis, correto? Ela tem bandeira, verdade? Ela tem um rei. Então, a igreja é uma nação, mas não é uma nação com um lugar próprio, é uma nação que foi espalhada. E ela não foi espalhada porque Deus perdeu o controle, ao contrário, porque Deus tinha o controle. Deus espalhou a sua nação para todos os lugares, e o objetivo de Deus é que essa igreja chegue com o evangelho do reino em todas as nações. Algum amém por aí? Não? Amém, obrigado. E o objetivo do Senhor é fazer essa igreja levar o reino de Deus em todos os lugares e pisar a planta dos seus pés em todos os lugares, para que esses lugares voltem a ser do Senhor e do seu Cristo. Essa é a vontade de Deus. Agora, o risco que alguém que mora numa cultura diferente corre é adquirir costumes daquela cultura onde essa pessoa ou essa família está. Quem morou fora da sua cultura, pode ser tanto fora do país como fora do seu estado, ele no fim, ele começa a adquirir culturas ou práticas que não é da sua cultura original. Então essas cartas, tanto a de Tiago como a de Pedro, e essa carta aos Hebreus, ela trabalha com a mentalidade, com o objetivo principal de não permitir ou de nos ajudar a não perdermos a nossa cultura original. Essas cartas têm esse objetivo, de nos lembrar daquilo que Deus nos falou. E eu queria começar lendo um texto com vocês, que está no capítulo 2, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, é muito importante. Hoje em dia a gente fala, não é abrir Bíblia, né? É ligar o celular, ligar. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema.
Porque a pessoa abre o celular e eu não sei se está lendo a Bíblia ou mandando mensagem. E eu fico assim, num dilema, né? Mas eu tenho que confiar, né? Tenho que confiar. Então é importante que você leia para a gente acompanhar direitinho o texto, porque tem algumas palavras extremamente importantes nesse versículo. O versículo 1. Nós vamos ler então, diz o seguinte: convém-nos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos repetir? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Se você percebeu, o versículo começa com um portanto. Não sei como é que é a sua versão. Por esta razão? Por isso. Quando um texto aparece com essas palavras, portanto, por isso, por essa razão, ou então, você compreende que isso aqui é uma palavra conclusiva. E aí você tem que ler o que vem antes. E o que vem antes? O capítulo 1 é uma total exaltação ao nome do Senhor Jesus. O capítulo 1 coloca Jesus no lugar devido, coloca Jesus numa posição de destaque. Fala que Jesus Cristo é a própria expressão de Deus. Obrigado. Muito obrigado. E é em cima dessa revelação de quem é Jesus que ele fala que nós devemos nos apegar às verdades ouvidas. Ou seja, nós temos que ter como referência básica, como alicerce fundamental, como a planta da nossa vida, a própria pessoa de Jesus Cristo. Notem que eu não estou falando de doutrinas a respeito de Jesus. O texto aqui deixa muito claro que ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, a ele como pessoa. Talvez a gente não perceba, mas muitas vezes, ou muitas vidas, muitos de nós, guardamos as doutrinas a respeito de Jesus Cristo, mas perdemos o contato com a pessoa de Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Não? Sabemos muitas coisas a respeito dele, mas perdemos o contato com ele. E isso, amados, nunca pode acontecer. Ainda que não saibamos muitas coisas sobre ele, mas o nosso contato com ele tem que ser mantido. Talvez eu precise lembrar de uma experiência até certo ponto engraçada da Bíblia, porque Jesus encontra um cego e cura esse cego. Lembra da história? E ele é curado. E as autoridades religiosas ficam assim, assustadas, porque o homem tinha sido curado. E trazem esse homem e faz uma investigação, fazem-lhe uma sabatina, e ao final pergunta: escuta, quem lhe curou? Você conhece? O que ele diz? Olha, quem ele é, eu não sei, eu só sei que ele me curou, ou seja, eu tive uma experiência com ele. Eu não sei falar muito dele, eu não sei descrevê-lo. Aí os homens que estão fazendo o interrogatório dizem assim: mas como é que ele pode curar? Porque a gente sabe que pecador não faz isso. Fala: se ele é pecador, não sei. Eu só sei uma coisa: ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Contra fato, não há argumento. Ele insiste perguntando, e ele faz uma pergunta interessante: vocês estão me interrogando porque vocês estão querendo ser discípulo dele? Aí eles ficam irritados e falam uma coisa gloriosa para o cego.
discípulo dele é você. Que coisa gloriosa, né? Ser chamado de discípulo de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse homem não sabia muita coisa, ou quase nada, a respeito de Jesus, mas ele tinha tido uma experiência com Jesus. Eu quero chamar a atenção de você, é que a nossa vida espiritual, ela tem que ser baseada numa revelação de quem é Jesus Cristo, um contato com Ele. E enquanto isso, enquanto eu estou falando, eu queria que você desse uma checada aí. Como é que está a minha vida com o Senhor Jesus Cristo? Como é que está o meu relacionamento com Ele? Eu ouço, eu falo com Ele. Eu toquei nele hoje, Ele me tocou hoje. Ou a minha vida com Ele gira ao redor de reuniões, ao redor de alguma palavra que vem de vez em quando. Bom, voltando então para o versículo 1, ele diz que importa ou convém, é conveniente que nós nos apeguemos, como? Com mais diligência. O que é diligência? O que é diligência? Bastante cuidado. Que mais? Constância. Que mais? Direção. Disciplina, atenção. Com um procedimento. Determinação. Olha, tudo isso é diligência. Tudo isso, se juntar tudo isso, nós temos diligência. Mas tem uma definição um pouco mais simples de diligência, que é fazer tudo bem feito. Não é só fazer tudo, é fazer bem feito. Não é só fazer bem feito, é fazer tudo. Porque tem gente que faz tudo, mais ou menos. Tem gente que faz bem feito, mas não vai até o final. Fazer com diligência é você fazer completamente, e com capricho, e com carinho, com dedicação, aquilo que lhe foi mandado fazer. Deixa eu lhe contar uma experiência minha. Nós estávamos no Amazonas e estávamos construindo um barco. Esse barco seria a nossa casa para a gente pregar o evangelho para as populações ribeirinhas. Eu não sou carpinteiro, mas só tinha eu e meu pai na fé, e nós estávamos fazendo aquele barco. E eu tenho uma dificuldade específica de fazer o ângulo das esquadrias. Não sei se você já fez ângulo de esquadria, de janela, de porta. É uma dificuldade que eu tenho. Hoje tem moldes e coisas ficou muito mais fácil. E eu estava fazendo a esquadria de uma janela do barco. E eu fiz, olhava, ficou muito aberto o ângulo. Aí eu joguei a madeira fora, peguei outra, fiz, ficou muito fechado. Fiz outro, ficou muito aberto, muito fechado. Até que chegou uma hora, ficou um pouco aberto, ficou uma fresta. Eu falei, bom, eu não vou conseguir fazer mesmo. Eu vou fazer, e depois eu ponho uma massa, pinto por cima e tá bom. Aí o Espírito Santo, que está sempre com a gente, na hora certa e na hora errada nossa, ele falou, isso aí é para quem? Porque se for para você, tá bom. Para mim não. Você entendeu o que é diligência? É fazer tudo e fazer bem feito. Nós vivemos num século e num país do jeitinho. Que Deus nos livre desse espírito. Que Deus nos livre desse espírito. E vou lhe falar, o nosso país está como está, também é devido a esse jeitinho que a gente dá nas coisas. Tem alguém na repartição pública, a gente tem que entrar na fila, mas tem um amigo lá atrás. Jeitinho, corrupção. Corrupção. Está na fila, tem alguém conhecido lá na frente, lá. A gente dá o documento para aquela pessoa pagar. Corrupção. Que o Senhor nos ajude a andar como Ele anda. Amém, amados?
Mas ele diz assim: convém atentarmos com mais diligência às verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Tem uma versão mais antiga que fala para não andar à deriva. Tem essa versão aí, não? Não andar à deriva. O que é andar à deriva? Sem rumo. Se você abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27, os versículos 15 e 17, vamos entender o que é andar à deriva. Atos 27, os versículos 15 e o versículo 17. Acharam? O que é que diz o versículo 15? Aqui está contando a história de uma viagem. Versículo 15, o que é que diz? Entretanto, versículo 14, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. 15, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Tem outra versão aí, não? A deriva. Tem outra versão? À toa. Fomos deixando levar. Você conhece alguma música que fala sobre isso? Não? Tem um profeta aí fora que fala sobre isso. Conhece? Não? É um profeta. Ele está ensinando. Ele está dando um modelo de vida. Deixa a vida nos levar. Lembra dessa música aí fora aí? Eu falo que é profeta porque ele está ensinando. Ele está criando uma mentalidade. Fomos sendo deixados levar. Versículo 17. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, nessa minha versão. Mas na versão ali de novo é à toa. O que é andar à toa? Tem outra música que fala sobre isso, mais antiga. O que é andar à toa? Sem direção. Tá, toa, o A aí é craseado, né? O A é craseado. Toa é aquela corda, quem morou perto de cais sabe que toa é aquela corda grande que amarra o navio no cais, ou é amarrado no rebocador e o rebocador leva. Andar à toa é andar a reboque, sem autodeterminação. É andar sem rumo, alguma coisa ele puxa. Andar à toa não é ficar numa rede tomando água de coco. Andar à toa é não ter rumo na sua vida. Andar à toa é não ter um alvo, não ter uma visão para a sua vida. Ou seja, a pessoa pode estar completamente ocupada e ativa e estar à toa, porque está a reboque. O nosso amigo Paulo Júnior diz que 3 coisas podem conduzir a vida da gente: as necessidades, as oportunidades ou a visão. As necessidades, as oportunidades ou uma visão. Infelizmente, amados, o que guia a nossa vida constantemente são as necessidades ou as oportunidades. Às vezes a gente não tem nem jeito, nem condições de aproveitar uma oportunidade, porque a necessidade ela é urgente. Lucas 17, Jesus faz uma comparação entre os tempos do Filho de Deus, ou seja, hoje, e os tempos de Ló e de Noé. Lembra Lucas 17? Você pode não saber o texto exatamente, mas você lembra da frase de Jesus, que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam,
edificavam, plantavam. No caso de Noé, veio o dilúvio. No caso de Ló, veio a destruição. Eu pergunto a vocês, quem é que você conhece dos seus amigos que não compra, não vende, não casa, não se dá em casamento, não come, não bebe? Quem é que você conhece aqui nesse lugar que não faz essas coisas? Então você percebe que andar à toa não é ficar estático sem fazer alguma coisa. Andar à toa é não ter um projeto de Deus na sua vida. Isso para Deus é andar à toa. Salomão, explicando isso, diz que tudo é vaidade. Lembra? É correr atrás do vento. E ele chega ao ponto de dizer que buscar a Deus também é vaidade. E agora? Não busquemos mais ao Senhor? Existem duas maneiras de buscar a Deus. Existe uma maneira de buscar a Deus que é conhecer o coração do Senhor, saber o que Deus quer, fazer a vontade de Deus e continuar buscando ao Senhor para ter força para fazer aquilo que Deus quer e continuar fazendo. Essa é uma forma de buscar a Deus. A outra forma de buscar a Deus é pedir a Deus para que Deus abençoe os nossos planos. Sabe aquela história da pessoa meter a mala no carro, pôr as crianças no carro, na porta de casa ligar o motor e falar: vamos orar para Deus abençoar? Conhece essa história, não? Aí diz: Deus agora abençoa essa viagem, guarda-nos do acidente da estrada, guarda de tudo. Sai na esquina, sofre um acidente. Fala: mas eu orei. Eu acho que antes de pôr a mala no carro, tem que perguntar: Deus, o Senhor quer que eu vá? Porque tem tipo de oração, amados, que funciona igual pé de coelho, igual ferradura. Pé de coelho não, pé de coelho não dá sorte. Você sabe, né? Porque se desse sorte, o coelho estava com eles. Então pé de coelho não dá sorte. Se você está com pé de coelho, é porque ele teve azar. Tem certas orações que são superstição pura, que são benzimentos evangélicos. A gente faz o plano e pede para Deus assinar abaixo. Amados, com Deus não funciona desse jeito. Com Deus é o seguinte: Ele põe o papel em branco, você assina, Ele preenche. Com Deus é o contrário. Então andar à toa é andar fora da vontade do Senhor. Andar à toa, mas é desviar das coisas que Deus nos falou. É andar a reboque. Você conhece alguém que diz assim: olha, eu sei que eu tinha que buscar Deus e ler mais a Bíblia, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para isso. Você conhece alguém que fala isso? Não. Teve uma senhora que chegou para mim um dia, e infelizmente para ela me pegou num dia que eu não estava muito santo. E ela falou: Jamil, eu queria tanto servir a Deus, mas eu casei, tenho meus filhos e hoje não posso mais servir a Deus. Falei: traz seus filhos, vamos orar com eles. E eu falei: Deus, leva os filhos dessa irmã para o Senhor, para o terreno, para ela ficar livre para te servir. Ela falou: não, Jamil, não é isso. Falei: minha querida, você está dizendo que seus filhos são um estorvo? Você está dizendo que seus filhos são obstáculos para você servir ao Senhor? Então, obstáculo, Deus tira. Eu conheço alguns lá em Jundiaí, aqui eu não sei, que quando está desempregado, ele está em toda reunião, orando, jejuando, buscando a Deus. Arranjou um emprego, some. Lá, estou dizendo. Às vezes a minha vontade, Deus desemprega esse irmão. Desemprega, Senhor Deus, porque quando ele estava desempregado, ele estava te buscando. Amados, nós perdemos a visão por causa de algumas coisas. Uma delas é a fascinação das riquezas. A fascinação das riquezas. E eu aqui não estou falando volume de riqueza. Qualquer coisa que nós busquemos, que é valiosa para nós, mas não é valiosa para Deus, isso é fascinação das riquezas. As coisas que nós buscamos, que não são as coisas que Deus busca, são fascinações.
Você conhece o texto, a parábola da semente. Diz que a fascinação das riquezas impediram que essa pessoa frutificasse, porque não tinha raiz em si mesmo. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para não andar à toa. Nós não podemos andar à toa. Nós não temos tempo mais para isso. Deus está nos chamando, amados, para voltar para o princípio. Você concorda comigo? Não? Tem um cântico que tem ressoado no meu coração com muita força. Quero voltar ao princípio de tudo. Esse cântico tem ressoado no meu coração. Você lembra do tempo quando você se entregou a Jesus Cristo? A sua paixão, a sua dedicação, como Jesus Cristo tomava a sua vida, tomava seu coração e enchia seu coração. Tem quanto tempo que você não sente o fogo de Deus na sua vida? Tem quanto tempo que você não percebe Deus falando ao seu coração? Diferente daquele tempo. Nós precisamos voltar. Eu creio, amados, que hoje a palavra profética está chamando a igreja para voltar ao começo, voltar ao lugar de onde caiu, voltar ao primeiro amor. Primeiro amor, amados, pode ser no sentido de a coisa mais importante, mas primeiro amor significa, antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o meu primeiro amor. E não tem gente em segundo lugar. Ele é o meu primeiro e único amor. E é com esse amor que eu amo a minha esposa, meus filhos, amo a igreja, mas Jesus Cristo, Ele precisa voltar a ser na minha vida o meu primeiro amor. Ressoa no seu coração isso? Tem eco aí? Deus tem te falado sobre isso? Eu sei, amados, que essa é uma palavra que Deus está falando à igreja. E não a esse grupo somente aqui, mas Deus está falando à igreja. Tempos difíceis virão, amados, e nós precisamos voltar ao princípio, ao que Deus nos falou. Nós precisamos voltar. Amém? O que guia a nossa vida? Necessidades? Tempos atrás eu estava lendo um livro, não sei se você conhece, A Tirania da Urgência. Como a urgência domina a gente. Não, eu sei que tinha que buscar Deus, mas agora eu não posso. Eu sei que eu precisava orar, mas agora eu não posso. E alguns até dizem assim: eu não tenho tempo. E queridos, na realidade, a única coisa que nós temos é tempo. É a única coisa. Deus nos deu o tempo como o maior capital que nós precisamos usar. Tempos atrás eu estava estudando, ou lendo, não estudando, lendo a história de um dos homens, de um homem que foi um dos mais ricos, no momento ele foi o mais rico da terra, John Paul Getty. E nessa história da sua vida, dizia que ele parou de fumar charuto. Não é porque ele concluiu que fazia mal para a saúde. Não é que ele teve uma revelação de Deus que estava estragando a vida dele. Mas ele estava fazendo contas. E ele, fazendo as contas, ele percebeu que ele gastava 45 segundos para acender um charuto. E com 45 segundos ele ganhava muitos dólares. Ele parou de fumar charuto. Nada a ver com a saúde, é questão de aproveitar o tempo para ganhar mais dinheiro. E nós, amados? Agora, John Paul Getty tinha 24 horas por dia. E nós temos quanto? Todos temos o mesmo tempo. Agora, uns administram, outros não. Uns sabem cuidar, outros não. Que Deus nos ajude, amados, a cuidar do nosso tempo e colocar o projeto de Deus na nossa vida como a coisa mais importante. Não podemos andar à deriva. E aqui eu quero lhe fazer uma outra pergunta, e você não precisa responder em voz alta, nem para mim, mas eu acho que é algo que cada um de nós tem que responder para si mesmo. Qual é a visão de Deus para você? Qual é o chamado de Deus para você? Eu estou com 68 anos de idade, viajo bastante. O Lênin me perguntou se eu continuo viajando, se eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Então você parou de viajar? Não, aumentou, mas estou tranquilo. Eu estou tranquilo, Lênin, porque eu estou procurando andar exatamente naquilo que eu entendo que Deus quer. Tem alguns convites que eu recebo
que eu digo, não, isso aqui não é o que Deus quer para mim. Estou falando da obra de Deus. Não estou falando convite para coisa ruim, não. Estou falando da obra de Deus. Não, isso aqui não é o que Deus quer. Porque eu tenho que entender qual é o meu chamado. E o que eu vou fazer tem que estar dentro desse chamado de Deus. Eu não sou um homem que toca 7 instrumentos. Eu toco male, né? Um instrumentozinho muito pequeno, coisa pouca que eu faço na obra de Deus. Mas eu quero me dedicar a isso. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu já sei, como diz o Asaf, né, que eu já tenho menos tempo para frente do que para trás. Isso eu sei. Eu sei que não vou viver mais 68 anos, nem quero. Então eu quero aproveitar o meu tempo e fazer exatamente o que Deus tem para mim. Porque eu quero chegar no momento da minha vida e dizer, Deus, eu cumpri a carreira que Tu tinhas para mim. Eu acabei a carreira. Para eu dizer que eu acabei a carreira, eu tenho que saber qual é a carreira. Eu combati o bom combate. Não combati qualquer coisa, foi o bom combate. E eu guardei a fé que eu tinha em Ti, o que eu tenho em Ti. Eu quero terminar minha vida assim, amados. Eu acho que todos nós queremos a mesma coisa. Eu não quero nada além do que você deseja. Então, para isso, eu preciso ter clareza no meu chamado. Eu preciso ter visão de Deus. Uma das coisas que mais atrapalha a igreja, amados, atrapalha nós os cristãos, é falta de visão. E às vezes Deus deu até uma visão para nós no começo da nossa história, mas fomos perdendo. Algumas coisas atrapalham a nossa visão e faz com que percamos a nossa visão. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que está em Jeremias. No comecinho da vida de Jeremias, e quero lhe dizer que Jeremias, nesse tempo aqui, ele tinha 11 anos de idade. É por isso que ele fala, eu não passo de uma criança, e era. Ele não estava sendo humilde não, ele estava sendo realista, eu sou criança. E aí, no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, tem uma coisa interessante, que assim, aparentemente, é algo assim meio óbvio, mas está na Escritura. Versículo 11, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu respondi, eu vejo uma vara de amendoeira. Então diz o Senhor, viste bem. Só isso. Só isso. Ou seja, estamos vendo o que Deus está mostrando? Em cima disso, Deus construiu o ministério de Jeremias, em cima de uma visão. A igreja precisa ter visão profética. Eu tenho ouvido muito falar de igreja profética, palavra profética, mas amados, palavra profética depende de visão profética. E o que é visão profética? Não é necessariamente visão escatológica a respeito do que vai acontecer no final, mas visão profética é ver o que Deus vê. E se você quer uma história para ajudar a entender, lembra da história do exército inimigo, do exército de Samaria, que rodeia uma cidade para prender o profeta? Lembra não? E o exército cerca aquela cidade, e o rapaz que servia aquele profeta vai lá fora, e o que é que ele vê? O que é que ele vê? Quem se lembra? Ele vê um exército inimigo. Agora, a nossa reação é de acordo com a visão que você tem. A nossa reação é de acordo com a visão que nós temos. Qual foi a reação do rapaz? O que ele deve ter pensado? Vamos aqui elucubrar um pouco, vamos aqui voar um pouco, imaginar um pouco. O que ele deve ter pensado? Vieram aqui, vão pegar o profeta que eu sirvo, ele vai morrer e eu vou perder o emprego e acabou a vida. A gente reage de acordo com a visão que a gente tem. Ele volta lá dentro e fala assim, olha profeta, ó, acabou. Acabou para você e acabou para mim também. Aí o profeta vai lá fora com ele, e o profeta faz 2 orações muito específicas. Qual a primeira oração que o profeta faz? Senhor, abre os olhos desse menino.
Porque o profeta estava vendo algo que o menino não via. E quando Deus abre os olhos dele, o que ele vê? Ele vê o exército de Deus. E qual é o ânimo dele? O ânimo é de acordo com a visão. Por que a gente desanima? Porque perde a visão. Por que a gente se prostra? Porque perde a visão. Ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira minta, ainda que tudo acabe, contudo eu me alegrarei no Senhor. A nossa visão nos anima, a nossa falta de visão nos desanima. O que é que você vê? Você é Jeremias. Eu lhe pergunto, o que é que você vê? É importante que Deus diga, viste bem, porque você viu o que eu mostrei. Tem gente que vê muita coisa que Deus não mostrou. Tem gente que vê o que Deus mostrou. E nós precisamos ver o que Deus mostrou para a nossa própria vida. O que é que Deus falou com você? Ah, mas sabe o que acontece, Jamel? Eu sou um membro comum de igreja. Não existe isso. Não existe isso. Nós somos membros do corpo de Cristo e cada um de nós tem um ministério, tem um chamado, tem um serviço. Alguém pode dizer amém, não? Amém. O corpo de Cristo não tem anomalia. O corpo de Cristo não tem sexto dedinho, sem função. O corpo de Cristo é completo e perfeito, e você está perfeitamente colocado no corpo de Cristo. Mas você precisa agir. Paulo um dia fotografou o corpo de Cristo e escreveu o que ele fotografou. Efésios 4,16, de quem todo o corpo, bem ajustado e bem consolidado, pelo auxílio de toda junta, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para aumento de si mesmo em amor. Todo o corpo de Cristo, toda junta, cooperando com justiça. Operar na igreja, entrar no ministério, é uma atitude de justiça. Atitude de injustiça é não cooperar. Infelizmente na igreja hoje, nós temos que trabalham, os que assistem e que os atrapalham. Nós temos 3 grupos. Ah, eu não atrapalho porque eu não faço nada. Exatamente. Quem não trabalha? Isso. Vocês conhecem o versículo. Não é bíblico, mas é um versículo. Quem não trabalha, dá trabalho. E a ociosidade é algo terrível. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Por favor, leia esse texto com muita atenção. Esse texto está falando de Sodoma, de uma cidade que foi destruída. Por que Sodoma foi destruída? Por quê, amados? O que é que diz o texto aí? Soberba, fartura de pão, ociosidade e não se importava com os pobres. Espera aí, Sodoma não foi destruída, não era por causa de pecado sexual? Sodoma não foi destruída, não foi por causa de homossexualismo, lesbianismo, licenciosidade, permissividade? Não. Essas coisas foram consequências da ociosidade. Eu estou lembrando hoje de muita coisa dos tempos antigos. Mente vazia. É a nota de rodapé de Ezequiel 16:49. Soberba, fartura de pão, ociosidade, não se importava com os pobres. Isso é que leva ao pecado grosseiro. E se você quiser mais informação sobre isso, Romanos capítulo 1, por haver desprezado aquilo que conheciam de Deus. Aqui está o perigo, amados, perder a visão que Deus tem para nós, desviar daquilo que Deus falou para nós. Aqui está o grande perigo. Às vezes eu escuto pessoas falar, hoje está igual uma Sodoma, né? É verdade,
soberba, ociosidade, é verdade. Como eu falei no começo, andar ocioso não significa ficar sem fazer nada. Ociosidade é aquilo que a gente faz que não tem valor eterno. Trabalhar para Deus é você fazer coisas que têm valor diante dele. Você vai falar, mas Jamém, então eu tenho que parar de trabalhar? Não. Você precisa trabalhar. Quem inventou o trabalho é Deus. Tem gente que fala assim, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Eu já lhe digo, foi Deus. Briga agora com ele. Trabalho faz bem. Só que Efésios, capítulo 4, diz que aquele que furtava, não furte mais, antes viva pela fé pedindo aos irmãos. Está escrito isso? Não. Trabalhe para ter com que repartir. O seu trabalho não é para você. O nosso trabalho é para suprir a necessidade dos outros. Houve um homem que teve uma colheita recorde. O que foi que ele fez? Aumentou os celeiros, pôs o produto dos celeiros, pôs o produto da colheita nos celeiros e falou o quê? Agora minha alma descansa, come e bebe, porque tens muitos bens em depósito. Nesta noite Deus lhe falou o quê? Louco, o que tens guardado para quem será? A riqueza não é para quê, é para quem? Amados, a nossa mentalidade é juntar. A mentalidade de Deus é espalhar, é ajudar, é suprir ao pobre, suprir o necessitado. Vocês podem dizer amém, não? Amém. Eu não quero nem falar em Eclesiastes. Eu vou só falar de relance, en passant. Já que você não sabe o que será no dia de amanhã, reparte com 7. Reparte com 8, espalha, dá à esquerda e dá à direita, porque você não sabe o que será no dia de amanhã. Loucura, porque qual é a mentalidade nossa? Já que você não sabe o que será no dia de amanhã, ajunta. O que eu estou propondo para vocês é uma vida de loucura, mas é loucura segundo Deus, amados, é loucura para Deus. É loucura para Deus. Eu estou propondo para os irmãos que nós avaliemos a nossa vida, que nós avaliemos a visão de Deus para cada um de nós. Amados, urgentemente nós precisamos fazer isso. Queridos, eu não estou pregando para vocês, eu estou falando de um exercício que eu tenho feito na minha vida. Usar a minha vida, usar a minha força, usar a minha saúde para o Senhor, para a glória dEle. Amém? E vou dizer para você, se você trabalha para o Senhor, Ele trabalha para você. Você sabia ou não? Se você serve ao Senhor, Ele vai servir você. Casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, porque eles achavam que Ele sustentava suas próprias vidas. Em Mateus 6, a palavra diz assim: não andeis ansiosos quanto ao quê? A vez de comer, a vez de vestir, a vez de beber. E aí ele chama a gente para olhar para quê? Para as aves, os pardais e os lírios. Eu pergunto a você, não sei como é que é aqui em São Paulo, e Jundiaí eu sei, mas qual é o valor de um pardal aqui em São Paulo? Se nós montarmos uma empresa para exportar pardal para o Brasil, o que vocês acham da ideia? Quanto é que vale um pardal? Você já viu, por acaso, um pardal morrer de fome? Você encontrou um pardal, está caído aí, você leva, faz uma autópsia nele, morreu de fome. Você já viu?
Você sabe que passarinho só morre quando a gente resolve tomar conta dele, né? Quando você fala assim, vou pegar um passarinho, vou levar para casa, pôr numa gaiola, ele já faz testamento, despede da família, porque acabou. Enquanto ele está solto, o nosso Pai Celestial cuida dele. Aí ele fala assim, quanto mais valeis vós que os pardais. E ele fala assim, o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. E ele diz, quem se preocupa com isso são os gentios, as gentes, as pessoas que não conhecem e não têm um Pai que nós temos. Queridos, nós não temos nenhuma razão de andar ansiosos e colocar as coisas dessa vida como as primeiras coisas da nossa existência. Nós não temos nenhuma razão, porque o nosso Pai Celestial nos sustenta, nos guarda e nos alimenta. Deixa eu lhe contar um absurdo. 4 milhões de pessoas no deserto. 4 milhões. Quantas morreram de fome? Quantas morreram de fome? Quantas? Nenhuma. Teve gente que morreu de comer. Quando Deus manda as codornizes, teve gente que comeu tanto que carne saiu pelo nariz e morreu. Mas de fome, ninguém, porque Deus guardava todos os dias. O sapato não se gastava, a roupa não se poía, não gastava roupa. Eu só fico pensando nas irmãzinhas ir para a mesma reunião com a mesma roupa todo domingo, mas tudo bem, não gastava. Esse é o fato. 4 milhões de pessoas. Não tinha supermercado, não tinha cheque pré-datado, não tinha cartão de crédito. E Deus sustentou no deserto. Será, meu irmão, que Deus não cuida de nós? Uma coisa que tira a visão da gente, além da fascinação das riquezas, é o sofrimento. Toma cuidado como você reage ao sofrimento. Sofrimento, amado, todos temos. Amém? Amém? Se alguém não tem problema aqui, levanta a mão e ora por mim, por favor. Eu tenho tanto problema que você não calcula. Você não calcula tanto problema que eu tenho. Fora os meus. Tem os das igrejas que eu cuido. Então você calcula. É muito problema. Agora, eu não posso estar achando ruim, porque Deus falou que eu tenho, né? Ele falou, no mundo tereis aflições. Então está escrito. Então às vezes eu reajo, fico chateado. Aí eu me lembro, não, Deus avisou. Deus avisou que eu tenho aflição. O problema não são as aflições, é como eu reajo às aflições. É como eu reajo. Quando eu paro de crer que todas as coisas cooperam para o meu bem. É quando eu paro de crer que Deus me leva para o deserto e me faz ter fome, me faz passar por privações, para aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu passo por aflições quando eu me esqueço de buscar o Senhor, e o Senhor me dá uma prova para que eu olhe para cima. Às vezes eu estou muito na vertical, fazendo muita coisa, e Deus me joga numa cama, na horizontal, para olhar para cima. Já aconteceu com você, não? Comigo já. Muito ativo, Deus fala assim, Jamê, vamos ter umas férias? Uma dor no rim, alguma coisa assim. Aí você vai ficar quietinho aí, a gente vai conversar. Paulo foi assim, Paulo viajava muito. Aí Deus levou Paulo para um escritório muito bom lá em Roma, com grades, sem celular. E dali ele escreveu tremendas cartas para nós. Deus faz essas coisas, meu querido. Agora, como nós reagimos às aflições, isso é que faz às vezes a gente perder a visão de Deus. Deixa eu lhe contar uma outra história. Havia uma mulher que estava numa situação extremamente difícil. O nome dela era Agar. Lembra de Agar? Sara aprontou e agora Sara não gostou do que aconteceu. E Agar foi mandada embora de casa. E ela saiu com seu filho. E a palavra diz que ela senta o menino embaixo de um arbusto, embaixo de uma planta, e ela se afasta para não ver o menino morrer.
Lembra disso? E ela chora. E ela chora, ela lamenta, ela chora diante de Deus. E aparece um anjo. E o anjo diz que Deus ouviu o choro da criança. Interessante, não foi dela. E o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço que estava ao lado dela. O anjo não fez o poço, o anjo abriu os olhos dela. Meu amado, toma cuidado, porque o sofrimento faz a gente perder a visão do Senhor. Que o Senhor nos ajude. O que é que Deus tem lhe falado? O texto diz que importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades que temos ouvido. Eu queria fazer um exercício com você. O que Deus falou com você no começo da sua vida espiritual? Quais foram as promessas que Deus lhe deu? Eu queria assim lhe animar a escrever algumas promessas, poucas, porque eu tenho certeza absoluta que nessa vida toda Deus lhe deu muitas promessas. Aliás, amados, a nossa vida é sustentada por promessas. As promessas de Deus, sim ou não? E todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Ou seja, Deus não depende de mim para cumprir suas promessas, Ele cumpre. Então eu queria assim que você escrevesse num papelzinho aí, no seu celular, o que Deus lhe falou no passado, o que Deus falou que você seria, qual é o seu chamado. Por favor, escreve. E por favor, querido, se apega a isso com diligência, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Aliás, tem uma outra música que eu gosto também muito: eu não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim todas as promessas que Ele fez. Lembra dessa música? Cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou. É isso aí. Todos os sonhos que Deus sonhou comigo, Ele vai cumprir. Você pode dizer amém? Todos os sonhos. Então, meu querido, realmente eu quero lhe exortar no sentido de animar, pôr para cima, que você escreva o que Deus falou com você sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sei que algumas famílias estão passando por situações difíceis, mas o que vai sustentar você são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. Então você precisa escrever, você precisa lembrar das promessas. Amém? Será que a gente podia fazer uma oração? Pode? Nós vamos orar sobre o quê? Sobre o que nós vamos orar? Se quiser ficar de pé, fica. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Sobre o que você vai orar? Deus, traga à minha memória o que me pode dar esperança. Traga à minha memória, Senhor Deus, as tuas promessas. Ora agora, por favor. Aquelas promessas que eu esqueci, me faz lembrar. E eu quero escrever. Quero colocar na minha casa, na parede da minha casa, na parede do meu quarto, para que eu nunca me aparte das promessas que o Senhor fez na minha vida. Querido, lembra disso. As promessas de Deus sustentam a nossa vida. As promessas de Deus sustentam você. Ela é o teu combustível. Ele é o vento que sopra a vela do teu barco. Senhor Jesus, nós contamos com o teu Espírito para fazer essa obra agora em nossa vida. O Senhor falou, Pai, que o teu Espírito iria nos lembrar de tudo que o Senhor nos falou. O Senhor falou isso, o Senhor prometeu isso, Pai. Senhor, durante essa vida a gente foi esquecendo das promessas, a gente foi se apartando daquilo que o Senhor falou. Mas hoje, Pai, hoje nós queremos voltar ao nosso coração e nos apegar com diligência às coisas que o Senhor falou. Por favor, Pai, toma a nossa vida hoje, Pai. Toma a nossa mente e vai nos lembrando, Pai, palavra por palavra, vírgula por vírgula, o que o Senhor nos falou. Queremos pedir perdão a Ti, Senhor Deus, porque um dia nós esquecemos.
Mas, Senhor, não foi porque nós desprezamos a Ti, mas, Senhor Deus, por causa do nosso envolvimento com essa vida, por causa das coisas urgentes, nosso coração foi se apartando de Ti e a nossa vida foi se esfriando. Mas hoje, Pai, nós voltamos ao Senhor. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, e rogamos a Ti, Pai, dá-nos graça para andar na Tua promessa. Em nome de Jesus, Pai.